Vamos à nossa terceira aula. Tudo que você viu até aqui veio te preparando, veio ampliando a sua mente, preparando a sua mente, a sua consciência, para que você possa mergulhar nos conhecimentos sobre a formação dos traços de caráter, sobre a leitura corporal. E para que serve essa ferramenta? Leitura corporal, traços de caráter. A partir dos conhecimentos sobre os traços de caráter, você vai começar a identificar como as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas agem e por que elas fazem tudo isso. Mas eu preciso informar você uma coisa. Antes de você identificar ou tentar, de certa forma, ler qualquer pessoa, eu preciso que você tenha consciência de que o centro é você. Tudo começa a partir de você. É tudo sobre você, não é sobre o outro. Então, quando você depara com algum incômodo em alguma pessoa, no outro, ou algo te incomoda, isso significa o quê? Que é o universo te trazendo o outro como um espelho para que você identifique e possa modificar aquilo que está incomodando. Porque, na verdade, quando você aponta alguma coisa no outro, essa é a sua maior dificuldade. Essa é a sua real necessidade daquilo que precisa ser modificado em você mesmo. Então, o outro vai sempre surgir na sua vida como um espelho. Então, tenha isso em mente, tenha isso na sua consciência. Se você ver alguma coisa em alguém que te incomoda, com certeza, esse incômodo é algo que você precisa modificar em você mesmo. Beleza? A leitura corporal é uma ferramenta maravilhosa, extraordinária. Mas antes de você falar sobre o outro, você precisa praticar esse autoconhecimento para que você possa, de fato, causar uma transformação na sua vida. Sabe a virada de chave que eu falo com vocês? Exatamente esse é o ponto. Ah, Márcia, mas eu estou aqui vendo esse curso porque eu quero muito ajudar meu filho, eu quero muito ajudar meu marido, eu preciso ajudar minha mãe. Calma, o momento vai chegar. Mas antes de você pensar em ajudar o seu filho, a sua mãe, o seu marido, você precisa se autoajudar. Você precisa identificar onde foi que seus registros emocionais aconteceram. O que traumatizou a sua existência lá na infância. A partir do momento que você identifica suas dores existenciais e os seus recursos, você traz para a sua vida um equilíbrio disso. Você traz para a sua vida informações que podem modificar os seus relacionamentos pessoais, os seus relacionamentos familiares, a sua vida profissional, enfim, tudo. Tudo pode ser modificado, desde que você consiga trazer esse equilíbrio. E o equilíbrio, ele só funciona através da busca de ajuda. Por quê, gente? Escrevam isso, tá? E não esqueçam disso. Sozinho ninguém consegue. Hashtag sozinho ninguém consegue. Na última aula, nós falamos sobre os traços de caráter, sobre cada um. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais. Vamos falar um pouco, primeiramente, sobre o traço de caráter esquizoide, que tem como dor existencial a rejeição. Em função de tudo que impactou a mamãe quando estava grávida, no mundo exterior, esse bebezinho, ele já registrou tudo, ele se sentia incomodado, porque aquele útero, ele volta e meia esfriava de repente, ficava duro, rígido, e aí ele começou a desenvolver esse traço de caráter esquizoide, que tem como dor a rejeição. Por ter essa dor da rejeição, é que ele se desenvolve com um corpo esquelético. Os ossos são aparentes na vida adulta e durante a vida toda. Os ossos são aparentes, eles costumam ter olheiras ou problemas nas vistas. São pessoas que têm o andar um pouco desengonçado, sabe? De tão magros que eles são. Não gostam de usar roupas alegres. Os tons que eles gostam são pretos, cinzas. São pessoas super discretas. Por quê? O esquizoide desenvolve o seu mundo imaginário. Ele funciona mais através da cabeça. Então, ele não usa muito o corpo para quase nada.
O recurso principal do esquizoide é a criatividade. São pessoas super inteligentes, que adoram o celular, adoram o computador, gostam muito da leitura e são introspectivos. Eles não gostam de receber toque, não gostam de abraçar pessoas. Sabe aquela pessoa que quando chegam as visitas em casa, ele se tranca no quarto? Ou quando tem uma reunião com alguns familiares ou amigos, ele fica no celular e não interage, porque ele sente essa dor existencial da rejeição. Ele se sente rejeitado pelo mundo. Então, são pessoas extremamente criativas, porém, são pessoas que não gostam de aparecer para o mundo. O esquizoide, se pudesse, ele não existiria, ele entraria no buraco e ficaria ali, quietinho. Logo depois vem o traço de caráter oral. O traço de caráter oral acontece durante a fase da amamentação. O oral ele pode ser desenvolvido por falta ou por excesso. Como acontece? Acontece durante a fase da amamentação, onde a criança se sente abandonado. E, gente, todos esses registros são registros infantis. Não está ligado ao fato, porque a mamãe fez isso, o papai fez aquilo. Não. Está ligado à interpretação que essa criança deu ao que aconteceu. E se essa emoção, se esse registro foi impactante, nós chamamos isso de traumatização. Tudo acontece desde a infância. O traço de caráter oral, ele tem uma forma física assim bem arredondada, bem fofinha, que tem como recurso a comunicação. E por sentirem essa dor existencial do abandono, essas características, como elas são desenvolvidas na vida de uma pessoa? São pessoas que precisam estar sempre sendo abraçadas, sendo acariciadas, sendo tocadas, sendo olhadas, sendo mimadas. Então, essas codependências que eu falei, quais são? Codependência de pessoas porque precisam sempre da opinião de alguém, do abraço de alguém e do afeto, do carinho, do aconchego de alguém. Sabe aquela pessoa que gosta de ver filme abraçadinho, agarradinho? É por aí. Codependência de vícios. Podem ser vícios de drogas, de bebidas alcoólicas ou não. Qualquer codependência de vício. O vício de tomar café, o vício de fumar, o vício das drogas, o vício de qualquer coisa que seja tomado como vício, que a pessoa atua e pratica aquilo com excesso, a gente chama de vício. Codependências que ele cria desde essa fase da amamentação. Por quê? Porque a mamãe, por ele estar passando por um processo simbiótico, a mamãe não supriu as necessidades que ele gostaria de ter recebido. Então, ele desenvolve essa dor do abandono. E uma das características principais da dor do traço de caráter oral é a obesidade. Muitas mulheres, muitos homens, até alguns que já fizeram cirurgia plástica ou que já fizeram a cirurgia para emagrecer, não conseguem, volta tudo de novo. Por quê? A questão não está no físico, está no emocional. Então, são pessoas que têm uma grande tendência para engordarem. Então, o traço de caráter oral por excesso, ele se desenvolve dessa forma. Aquela pessoa que gosta de falar muito, e como tem esse recurso, comunicação, são pessoas que falam muito bem. São pessoas que fazem os outros rirem. São pessoas que têm domínio dessa comunicação. Quando começam a conversar com uma pessoa ou com outra, eles dominam a situação. Por quê? Porque eles não querem ficar sozinhos. Eles precisam falar, que é o recurso que eles têm e são desenvolvidos através desses recursos, eles precisam falar para que a pessoa não saia de perto deles. Precisa ter sempre alguém por perto, ok? As roupas do traço de caráter oral são roupas normalmente floridas, rosadas, em tons florais. Eles gostam daquelas roupinhas que tem coração, florzinha, sabe? Essas pessoas que gostam de estampas, coraçãozinho, florzinha, e às vezes até em excesso. Gosta dessa coisa de ter que aparecer, ter que ser visto para não se sentir abandonado. Tá? Esse recurso da comunicação é um recurso extraordinário. São pessoas que têm o dom de serem palestrantes, inclusive. Vamos ao traço de caráter psicopata, que é o terceiro traço, e que se desenvolve durante a fase da descoberta do mundo exterior. Esse psicopata ele desenvolve a dor existencial da manipulação. Por quê? Durante esse processo, onde a criança começa a gatear, começa a dar os primeiros passos, começa a ver que existem outras coisas, ele já está saindo do processo simbiótico. E aí ele percebe que existe a troca. E é por essa questão, por descobrir que existe a troca,
ele se torna uma pessoa extremamente manipuladora. E o recurso desse traço de caráter é o recurso da negociação. São pessoas que são articuladas, são pessoas que têm domínio em negociar, são pessoas que têm uma prática maravilhosa de dominarem, de liderarem qualquer coisa. São líderes, assim, eficazes. E o traço de caráter psicopata, como são as roupas deles? São estilosas, são pessoas que gostam de roupas de marcas, são pessoas que gostam de se vestir e se apresentarem muitíssimo bem. São pessoas que dão supervalorização para a imagem. Esse traço de caráter psicopata, onde o corpo apresenta formatos de um cone, tipo triangular, né? Formas triangulares no corpo, é um traço de caráter maravilhoso, mas quando está no recurso. Aliás, todos os traços são maravilhosos. A gente precisa entender e buscar o equilíbrio de cada traço. Então, o psicopata, ele gosta de se apresentar bem, aparecer bem, gosta de roupa estilosa, ele gosta de tudo da melhor forma possível. E dessa forma, ele consegue articular tudo para que ele realmente tenha vantagem em tudo. Ok? O quarto traço de caráter, que é o masoquista, é um traço de caráter que desenvolve a dor existencial da humilhação, que acontece lá no desfraude. Essa dor da humilhação é em função desse desfraude ter sido feito, realizado, antes do momento em que a criança estivesse preparada e tivesse o controle dos seus próprios esfíncteres. A criança não percebe que ela está colocando a sua maior produção para fora, que é o cocô e o xixi. Só que quando começa a ser desfraldada, a criança faz a seguinte pergunta: mas por que até agora eu podia e agora eu não posso mais? O que está acontecendo? Por que é proibido? E durante essa fase, a mãe vai dizendo repetidamente: fazer xixi ou cocô na calça é feio, esse cocô fede, não pode, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então a criança se sente humilhada e ela registra isso. E isso traz essa dor existencial. O masoca, ele desenvolve uma característica bastante interessante. São aquelas pessoas que não conseguem imprimir opiniões sobre nada. Elas preferem ficar na delas e passarem despercebidas. Como assim, Márcia? Porque tem medo de ser humilhada. Essa pessoa que desenvolve essa dor do traço de caráter masoca, ela prefere não dizer nada, ela prefere não dar opinião, ela prefere não opinar. É aquela pessoa que disfarça o corpo porque ela tem uma forma, desenvolve uma forma física bem quadrada, sem muitas formas legais no corpo. É aquela pessoa que tem músculos pesados, tem pernas grossas, ainda que não pratique nenhuma atividade física. O corpo, ele vai tomando a forma de acordo com o desenvolvimento de cada traço. Acredito que vocês já estejam percebendo isso. E como você vai identificar o masoca? O maior recurso dele, o principal recurso do masoca, é o senso de organização e limpeza. É aquela pessoa que gosta de tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Se tem qualquer coisa suja na pia, ela vai lá limpa. Sabe? Aquele senso de organização e limpeza absurdo, que às vezes até a gente fica rindo, às vezes até incomoda de certa forma, mas quando você tem o conhecimento, você percebe que a pessoa faz aquilo inconscientemente. Na verdade, os traços de caráter agem de forma inconsciente. Eles agem como se fosse aquela criança que tem a dor da infância. E essa dor é uma dor existencial, só que ninguém consegue perceber em si mesmo sozinho. Ninguém consegue sozinho. Sozinho, ninguém consegue. Então, o traço de caráter masoca, como são as roupas desse masoca? São roupas que disfarçam o corpo, sabe? Eles gostam de usar roupas bem largas, camisas que não marquem, camisas e blusas que não marquem o corpo. Aquela coisa assim que eu vou vestir qualquer coisa, sabe? Justamente por quê? Porque querem passar despercebidos, não querem imprimir opinião sobre o que está acontecendo, ou sobre de como eles são, ou sobre, enfim, qualquer situação. O masoca não gosta de falar, gente. Masoca, quem tem esse traço de caráter como predominante, sabe aquelas pessoas que no WhatsApp você passa o áudio e ela responde escrevendo? Você passa o áudio e ela responde escrevendo? Típico masoca. Não gosta de falar, não gosta, sabe? Se passar 1 milhão de mensagens, ele vai escrever 1 milhão de vezes. Então, o masoquista não gosta de se expressar. E uma coisa que é fundamental, o masoca
masocas, né? Não gostam de... Eles não aprenderam a dizer não. Não é que não gostam. Eles não aprenderam a dizer não. São pessoas que têm extrema dificuldade em dizer não para alguém. Então, imagina se vou dar um exemplo. Você tem um irmão que todo mês você paga conta para ele, você vai no banco, você vai na lotérica, você faz tudo para ele. Aí, um belo dia, você diz para ele que, olha, hoje eu não vou poder pagar suas contas. Esse mês não dá, porque eu estou atarefado. Numa situação em que a pessoa tenha o traço de caráter predominante masoquista, ela nunca vai fazer isso. Nunca. Ela vai deixar de fazer alguma coisa que ela teria como compromisso para atender o outro, o irmão. E ainda que não seja irmão, tá? Por quê? A maior dificuldade desse traço de caráter é dizer não para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Eu tenho certeza que você já deve estar se identificando com ele também. E vamos, então, ao último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido, que é formado lá na descoberta da sexualidade. Na descoberta da sexualidade, a criança faz uma secção, uma divisão entre sexo, na verdade, entre a sexualidade, que não é necessariamente sexo, e o afeto. Por quê? É quando a criança entrega, ela vive seu primeiro amor. O primeiro amor da menina é o papai e o primeiro amor da menina é a mamãe. Do menino é a mamãe. O papai diz para a menina o tempo inteiro: você é minha princesinha, você é minha rainha, você é isso, você é aquilo. E a mamãe, da mesma forma, para o menino. Então, quando eles entregam esse amor para papai e mamãe, e não sabem o que fazer com a sua sexualidade, porque ninguém ensina, e está tudo bem, porque isso é normal, sabe? Todo mundo está aqui para aprender e ninguém tem como adivinhar que essas coisas acontecem, a não ser que você estude como você está estudando aqui agora, né? Mas, na verdade, o que acontece? Na vida adulta, essa pessoa, ela traz essa dor existencial da traição e da exclusão. Porque lá na infância, ela se sentiu como ponta solta no relacionamento com papai e mamãe. Ah, Márcia, e se a criança não foi criada com papai e mamãe? A ausência do papai também traz esse registro da dor, da exclusão e da traição. A ausência que eu me refiro não é que a pessoa não tenha tido pai. A ausência no sentido geral. Um pai que precisou trabalhar muito para sustentar a família e não tinha tempo para ficar com seus filhos, para dedicar aos seus filhos. Um pai que viajava muito em função de algum trabalho que ele praticava. A ausência do pai por uma questão de viuvez. A ausência do pai por uma questão de separação. Então, toda vez que essa criança registrou ser a ponta solta de um relacionamento, onde ela se viu sozinha de um relacionamento, ou ainda que não tenha havido relacionamento, filho de uma mãe solteira, ela vai registrar essa dor da traição e da exclusão. Então, gente, não está ligado ao fato, é culpa do papai, é culpa da mamãe. Pelo amor de Deus, pelo amor. Não está ligado ao fato, está ligado ao registro que essa criança fez. Por quê? Se nós colocarmos 10 crianças diante de uma situação, as 10 crianças vão dar interpretações diferentes. É por aí. Então, não está ligado a fato nenhum, não é culpa de ninguém. É como você registrou quando criança. É como a pessoa registrou como criança. Percebam isso, entendam isso, compreendam isso. É um registro infantil. Então, dessa forma, como funciona o rígido na vida adulta? Ela tem uma grande tendência a triangular situações e relacionamentos. Tá? Ela vai sempre trair, Márcia? Não necessariamente, ela pode triangular e, de uma certa forma, torna-se uma traição. Porque se ela trouxe essa dor existencial da infância, e casa, por exemplo, uma pessoa que tem a dor do traço de caráter rígido e é casada, e aí você vai perguntar, Márcia, então essa pessoa, toda pessoa que é rígida trai? Não necessariamente. Ela pode não trair, mas ela pode triangular. A pessoa faz academia e aí quando chega em casa, o marido procura e ela fala, amor, estou cansada, eu malhei tanto. Isso para homem e mulher, tá? Eu malhei tanto hoje, eu estou cansada. Ou então, o que está acontecendo aí? Ela, na verdade, está triangulando o relacionamento dela, amor, sexualidade e academia. Ela triangula. E aí ela substitui, tem sempre alguma coisa para substituir na hora de usar a sexualidade. E pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de ela, ao contrário, não, uma outra situação, digamos assim. Pode acontecer de ela triangular com serviço doméstico.
O marido chega em casa do trabalho e ela está sempre ocupada, está varrendo, está limpando, está faxinando, está passando, está não sei o quê. Quando chega na hora de dormir, que o marido procura, ela vai dizer, eu estou morrendo de cansado porque eu trabalhei o dia inteiro hoje. Isso é uma triangulação de sentimentos. A pessoa vai estar sempre dando uma desculpa para usar a sua sexualidade junto com o afeto. Por quê? Na grande maioria, eles não conseguem entregar afeto e sexualidade quando estão na dor. Tudo que eu estou falando é quando estão na dor, tá? Que fique claro isso aqui. Então, não consegue entregar o afeto junto com a sexualidade em 100%. Ah, então a pessoa que tem um traço de caráter rígido como predominante não transa. Claro, gente. Claro que transa. Eu estou falando da entrega. É diferente. E pode acontecer da pessoa entregar 100% de amor e o sexo ser uma porcaria. E pode acontecer também do sexo ser maravilhoso e o afeto não funcionar totalmente. Então, a dor do traço de caráter rígido, que é a dor da traição e exclusão, ele impede que a pessoa exerça isso na sua plenitude, ou seja, afeto e sexualidade. Ok? Bom, as roupas do traço de caráter rígido, como são? São aquelas pessoas que gostam de exibir o corpo. Pela secção que houve na infância, entre afeto e sexualidade, formam uma cinturinha bem marcada, dão supervalorização para o corpo, gosta de exibir o próprio corpo, dão supervalorização para esse corpo. Ok? Como recurso, o traço de caráter rígido tem a dinâmica de execução. Tá? Agora, o rígido tem um fator muito importante que eu preciso deixar claro aqui para vocês. Tá? Quem tem esse traço de caráter predominante, se você pedir alguma coisa para um rígido fazer e ele ver que não vai conseguir fazer com excelência, ele prefere não fazer. Porque são pessoas que gostam de executar, mas gostam de fazer tudo perfeito. Então, o rígido, ele busca a perfeição. Por isso ele triangula, por isso ele executa, por isso ele valoriza o supercorpo, porque está sempre em busca da perfeição. Sabe essas pessoas que malham o tempo inteiro, essas pessoas que estão sempre fazendo cirurgia plástica, essas pessoas que estão sempre supervalorizando o corpo? Quando estão na dor, sofrem muito. Ok? Bom, por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Quero dizer para vocês, as interações estão sendo excelentes. Parabéns para você que está aqui seguindo a sequência, tá? E é claro que eu preciso falar uma coisa para vocês. Muita gente está me perguntando, Márcia, depois do que eu faço? Dê a oportunidade de ter a sua leitura corporal, para você identificar os seus traços de caráter, para você ter um direcionamento de que tipo de exercício você pode começar a fazer para que a sua vida possa dar essa guinada, para que você possa dar a sua virada de chave e começar a prática do autoconhecimento. É propenso a receber a sua leitura corporal desde que você assista às 4 aulas, ok? Temos aí já desenvolvido em plataforma um curso que te capacita a receber todas as informações no conteúdo completo, são 14 módulos, tudo em PDF, tudo em videoaulas, tudo em áudios. Temos várias aulas ao vivo gravadas, disponível durante 1 ano em plataforma online para você que queira se inscrever. E temos também imersão da neurointeligência, onde também está desenvolvido em plataforma, tem tudo em PDF, tudo em videoaulas, e que você pode se inscrever caso você queira, onde eu trago nesse curso as informações sobre as 10 inteligências cerebrais que nós temos. Quando a gente consegue entender como funciona o nosso sistema límbico, o nosso cérebro, a nossa mente, como ela se desenvolve, o que são sinapses, o que eu preciso fazer para criar novos caminhos, qual é a mudança que eu preciso exercer na minha consciência para que essa mente funcione na sua totalidade, a imersão da neurointeligência é para você. Ela vai acionar a sua memória e suas 10 inteligências cerebrais que te faltam. Beijocas instaladas e até a aula 4.